Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A rebeldia tem sinônimos, tem vários nomes, mas nenhum deles consegue atenuar a gravidade do pecado ou as consequências da desobediência a Deus. O Senhor não abençoa filhos rebeldes. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam ao Senhor, conhecem ao Senhor e obedecem ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glórias sejam dadas a Jesus, somente a Ele, que veio a este mundo para nos levar consigo para o céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, e esta palavra gere no teu coração uma necessidade incontrolável de viver as verdades de Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, o que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Aonde você gosta de ir? E de quem você gosta mais? O ser humano está repleto de vontades, de desejos, de anseios. E isso é algo natural até certo ponto. Primeiro, porque a própria vida nos impõe limites a tudo o que o ser humano atribui como sendo o seu direito. A nutricionista é uma profissional rejeitada pela maioria das pessoas, porque ela cerceia, ela limita a nossa liberdade alimentar. Ela nos proíbe justamente as coisas que estão dentro da nossa preferência. A legislação dos países, os bons costumes e o bom senso nos impedem de fazermos tudo o que nós gostaríamos de fazer. Todos precisamos respeitar os direitos dos outros e nos manter sempre dentro dos parâmetros legais para vivermos em uma sociedade, compreendendo que o nosso direito se encerra
onde se inicia o direito dos outros. As condições econômicas e financeiras das pessoas também as limitam de estar onde elas desejariam estar. A priori, todos temos plena liberdade, mas nem todos conseguimos pagar o preço dessa liberdade. Gostar de alguém também é um sentimento limitado, porque quem gosta espera reciprocidade, o que nem sempre ocorre na prática. E isso gera frustração em muitas pessoas. O desgostar também é um sentimento limitado pelos mandamentos de Deus. Podemos não simpatizar com alguém, mas precisamos tratar a todos, inclusive a essa pessoa, da mesma forma, com amor, como gostaríamos de ser tratados, tendo o cuidado para não discriminarmos a ninguém. Enfim, todos temos sonhos e desejos, mas precisamos limitar esses sentimentos e as nossas emoções à vontade de Deus. Podemos gostar de tudo, mas precisamos gostar primeiramente de Deus. Podemos e devemos amar a todos, mas acima de tudo precisamos amar a Deus. Porque quem ama ao mundo não tem em si o amor de Deus. Precisamos ser gratos a Deus pelas nossas vidas, pelo mundo que Ele criou para nós, para nos dar a oportunidade de sermos provados em vida, para crescermos espiritualmente e sermos transferidos para o céu, para um ambiente superior. E precisamos também ser gratos a Deus por nos dar sabedoria, para não nos apegarmos às coisas do mundo, aos valores mundanos, porque este mundo jaz no maligno. Dinheiro, poder, luxúria são coisas do mundo. Não são próprias de um filho de Deus. E ninguém entrará no céu com esses valores. O nosso grande desafio é estarmos no mundo, mas amando a Deus. Vivendo neste mundo, mas vivendo para Deus. Servindo a Deus neste mundo, sem nos contaminarmos com as coisas do mundo. A nossa virtude está em fazermos a vontade de Deus, porque foi para isso que viemos a este mundo. E, se nos desviamos da vontade de Deus, entramos na zona do pecado. Entramos na zona do perigo, em rota de colisão para com Deus. E somos classificados por Ele como rebeldes. E se somos filhos de Deus, vamos receber disciplina da parte do Senhor. Quem é filho do mundo já é candidato à condenação, porque desprezou o seu Criador, se aliou ao mundo e ao inimigo de Deus, que também é o inimigo das nossas almas, e cuja missão é nos afastar de Deus. Todos os que, havendo sido criados por Deus,
desprezam a Deus e os caminhos de Deus, são considerados por Deus como traidores de Deus. E se são filhos de Deus, para ele são filhos rebeldes. Ninguém ora a Deus por disciplina, por correção e por açoite. Mas todos os que se rebelam contra Deus deveriam eles mesmos se autodisciplinarem. Porque se o teu olho ou o teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Porque é melhor entrar no céu aleijado do que, com todos os teus membros e órgãos, ser lançado no fogo eterno. É inútil orar a Deus por bênçãos, estando distante dos caminhos de Deus. Todos temos um nome, um sobrenome, e muitos têm também apelidos. Alguns tidos como agradáveis e carinhosos, e outros nem tanto. Mas o fato é que existem várias formas de se identificar uma pessoa ou alguma coisa. O uso de outro nome em si não consegue alterar a natureza de nada nem de ninguém. Quando muito, ele consegue agradar a alguém ou tentar inutilmente mascarar uma situação. O eufemismo é uma figura de linguagem ou de pensamento que consiste na substituição de uma determinada palavra ou expressão por outra palavra ou expressão mais suave, com o intuito de amenizar o impacto de uma mensagem, de atenuar algo que seja desagradável, com o objetivo de ser polido, ou mesmo para maquiar um erro. A própria Bíblia usa de eufemismos, quando, por exemplo, diz que uma pessoa dormiu, quando na verdade ela morreu. Jesus disse que Lázaro dormia e que iria despertá-lo do sono, mas na verdade iria ressuscitá-lo. Todos usamos esse recurso do eufemismo todos os dias nas nossas vidas para sermos educados ou para sermos agradáveis com alguém. Usamos sempre algum outro nome que no fundo significa o mesmo, mas que corresponde a uma forma mais branda de nos comunicarmos. Por exemplo, preferimos dizer que uma pessoa partiu ou que faleceu do que dizer que uma pessoa morreu. Ao invés de dizer que uma pessoa foi demitida do seu emprego, preferimos dizer que ela foi desligada ou que perdeu o seu emprego. Sempre evitamos dizer que uma pessoa está gorda. Preferimos dizer que ela está forte ou que está cheinha, mesmo sabendo que isso não reduz o seu peso, mas reduz o seu complexo. Muitas pessoas roubam material do escritório, canetas, papel sulfite e outros itens, e dizem que pegaram aqueles itens, mas o pecado é o mesmo. É claro que o nome que escolhemos usar
não interfere no fato em si. E dentre o povo de Deus, muitos procuram eufemizar a sua rebeldia com relação às leis e mandamentos de Deus com palavras que lhes parecem mais palatáveis, sem considerar que os mandamentos de Deus são ordens, e ordens são para serem cumpridas, principalmente ordens de Deus. E desse modo, qualquer desobediência a Deus é um erro. E a despeito do nome que lhe atribuamos, para o Senhor, o nome não muda. É sempre pecado. João 11, 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Desprezar as ordens de Deus, ou, de forma consciente e deliberada, descumpri-las, é uma indicação de que a pessoa se julga mais sábia e mais inteligente do que Deus, e com maior condição de decidir sobre a sua vida do que aquele que por amor nos criou, por amor nos conduz, fazendo tudo por nós, e que com justiça irá nos julgar a todos no final. Esse é o tipo de inteligência que nega a si mesma, porque Deus nos manda sermos humildes diante dele. E quando ele nos dá mandamento, é sempre para nos proteger. Não é para nos escravizar ou para nos dominar, como pensam alguns. Se Deus quisesse ser uma pessoa dominadora, ele seria. Ele tem todo o poder. Ele tem a autoridade e o direito, porque ele é o Criador. Mas ele optou pelo amor, já que a sua natureza é o amor. Quem diz que ama a Deus, mas não o obedece, nega a si próprio, porque não ama a Deus e não ama nem a si mesmo, porque está se encaminhando para o pior destino possível. Deus não aceita a rebeldia, a desobediência, e a Bíblia está repleta de passagens onde o Senhor, por amor, teve que aplicar sanções, algumas muito severas ao seu povo, devido à incidência do pecado. Como um pai amoroso,
Deus disciplina e corrige a todos quantos Ele ama. E a quem suporta a correção, Deus trata como filho. Ninguém quer ser disciplinado por Deus. No entanto, poucos aceitam fazer a vontade de Deus. Todos dizem que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas no final, ficam com as suas próprias vontades. O ser humano é de natureza rebelde, porque a nossa carne não se converte. E é justamente por isso que Deus nos recomenda vivermos em espírito, para não cumprirmos as concupiscências da carne. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Louvado seja o Senhor. Ele nos dá todas as orientações, todas as dicas para vivermos com Ele para sempre. Mas o homem carnal, está numa permanente revolta, numa permanente rebeldia contra Deus. Isso é falta de sabedoria. No trecho inicial que apresentamos do livro de João, capítulo 6, na passagem em que Jesus se declara como sendo o pão da vida e comenta sobre a sua missão aqui na terra, temos no versículo 38, que inicia e encerra o nosso trecho inicial, Jesus nos demonstrando a sua fidelidade e obediência ao Pai, declarando que ele desceu do céu, deixou o seu lugar de habitação para vir aqui à terra, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Não é possível que entre nós, filhos de Deus e crentes em Jesus, que afirmamos e reafirmamos que Jesus é o nosso exemplo, não é possível que nos rebelemos contra a vontade de Deus. Mas na Bíblia encontramos várias passagens
em que Deus se revolta contra a rebeldia do seu povo. Não é possível que tenhamos um Deus que nos ama e que cuida de nós com todo o amor e que não nos dediquemos a fazer a vontade dele, que é a de que vivamos bem e que sejamos salvos no final. Não é possível que o diabo imponha em alguns filhos de Deus uma soberba tão absurda que faça essas pessoas se considerarem mais sábias, mais poderosas e mais importantes do que Deus. João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ezequiel 2:3. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Isaías 29:1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Deus está nos demonstrando, Deus está nos revelando e nos afirmando que não é bom o futuro dos filhos rebeldes, dos filhos de Deus que se rebelam contra Ele. Deus está nos recomendando nos arrependermos, mudarmos de vida e entendermos que nós só temos um caminho, que é Jesus, que é obedecer a Jesus. Rebeldia não é um nome louvável. Soberba, arrogância e altivez também não são nomes agradáveis para o homem e muito menos para Deus. O Senhor não aprova nenhum deles. Ninguém atribui a si mesmo qualquer um desses nomes. Normalmente, as pessoas atribuem aos outros. No entanto, todos esses nomes estão presentes dentro da casa de Deus, no coração de muitos irmãos. Mas quem tem o coração repleto, totalmente preenchido pelo Espírito Santo de Deus, não tem espaço para esses sentimentos perversos. A rebeldia assume o nome de soberba, de arrogância ou de altivez quando a pessoa, numa postura de afronta ao amor de Deus, no descumprimento dos mandamentos de Jesus,
e são todos fundamentados no amor. Amor a Deus e amor aos próximos. Numa atitude de desafio ao Deus que não aceita acepção de pessoas, se considera superior aos irmãos. Se considera mais importante que os demais e trata as pessoas com ares de superioridade. Maltrata as pessoas, amaldiçoa e ofende aos irmãos. Não tem amor ao próximo, evidenciando que também não tem amor a Deus. Estamos falando de coisas que nós temos testemunhado dentro da Igreja de Jesus, durante a nossa trajetória evangélica. Nada disso é imaginação da nossa mente. E todas essas palavras significam o mesmo: rebeldia contra as leis de Deus. E todas essas posturas apresentadas são condenadas por Deus e geram outros pecados na esteira. Competição desleal entre os filhos de Deus, que se consideram com maior direito à atenção dos líderes e mais preparados para uma ordenação do que os irmãos. Gera também bajulação dos líderes da congregação, o que é idolatria, e afasta as pessoas dos caminhos de Deus e de Deus. Muitos, após uma ordenação, empinam o nariz, sobem em um pedestal e já não tratam mais os irmãos como antes. Alguns nem falam mais com os irmãos. Fingem que não os veem, fingem que não os conhecem. O Senhor exige de todos nós o amor ao próximo e não aceita a rebeldia. E nos adverte na sua palavra de que a soberba precede a ruína e de que os humilhados serão exaltados e de que os exaltados serão humilhados. Então, compreendemos que não será bom o futuro dos rebeldes que procedem dessa forma. Sejamos sábios e nos decidamos por fazer a vontade de Deus. Não insistamos no erro. O uso de outros nomes não descaracteriza a transgressão contra as leis de Deus. Tudo isso é rebeldia e conspira contra a santidade que Deus exige que tenhamos. Tudo isso é pecado e será lembrado no juízo final, se não houver um sincero arrependimento e uma mudança de vida por parte dessas pessoas. Tudo isso que estamos apresentando, meus irmãos, é mais uma face do capitalismo que conduz as pessoas a disputas acirradas por dinheiro e pelo poder e elimina das pessoas o amor ao próximo. Se engana quem pensa que as pessoas capitalizam apenas dinheiro. Muitos capitalizam também poder, prestígio e direito.
geralmente numa disputa desigual com os irmãos. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mateus 23, 11. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. 1 de João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. As causas da rebeldia contra Deus também têm nomes que podem variar entre incredulidade, laço, feitiço ou armadilha. Não se surpreendam com esses nomes, mas quem está na família de Deus e tem atitudes de rebeldia contra Deus, seguramente está sendo vítima de uma atuação maligna. Não é possível que uma pessoa que ouve sobre Deus, que conhece a Deus e o coração de Deus, que tem contato com as leis de Deus e com as promessas de Deus, não se torne adepto a Deus e prefira seguir os próprios caminhos, os caminhos do mundo ou os caminhos do inimigo. Não tem sentido. É claro que algo está errado. O amor a Deus e o amor aos irmãos, que são os pilares dos mandamentos que Jesus nos deixou, fluem automaticamente a partir do conhecimento que adquirimos de Deus e a compreensão do coração de Deus e das promessas do Senhor. É fácil descobrir se estamos realmente firmados em Jesus. Basta analisarmos as nossas atitudes e os nossos comportamentos com relação à palavra de Deus e à ordem de Jesus de vivermos em amor a Ele e aos irmãos. É melhor descobrirmos agora se estamos errando, enquanto temos tempo de nos arrependermos e mudarmos de vida, do que descobrirmos os nossos erros no juízo final. 2 de Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor
não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Provérbios 26, 27. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Os dois maiores atos de rebeldia do povo de Deus atualmente são a sonegação dos dízimos e a lei de Moisés. Ambos são atos de desobediência contra o estabelecimento divino. A Bíblia nos diz que os que não devolvem o dízimo de Deus estão roubando a Deus. A pessoa pode dizer que está sonegando, que está usando ou guardando o dízimo. Mas isso não alivia o pecado e nem as sanções da parte de Deus. O Senhor diz que o estão roubando. E ponto. Poucos pastores têm a coragem de reproduzir essa palavra de Deus. O Senhor diz que o estão roubando e que os que o roubam estão debaixo de maldição, independentemente dos nomes que atribuam. O povo de Deus, na sua grande maioria, está também na desobediência a Deus, persistindo em uma doutrina que foi extinta por Jesus e que foi extinta tanto para nós, gentios, quanto para os judeus. E foi extinta devido à sua fraqueza e inutilidade. Nada justifica que o povo que se diz ser de Deus, que declara que ama a Jesus e que o segue, persista nessa atitude de rebeldia e desobediência. O povo de Deus não busca o conhecimento de Deus, se conforma com qualquer doutrina que lhe seja apresentada, sem considerar que a própria palavra de Deus nos adverte dos falsos mestres, dos falsos pastores e dos falsos profetas que proliferariam no final dos tempos, além do próprio anticristo e do espírito do anticristo. O povo de Deus, sem perceber, está negando a Jesus e a obra por ele realizada. Está incorrendo no erro porque está sendo mal ensinado. São cegos conduzidos por cegos, ambos a caminho do abismo. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim,
toda esta nação. Mateus 15, 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. As causas desses males também têm nomes. São a falta de fé, a incredulidade, o amor ao mundo e ao dinheiro e o desconhecimento bíblico. As pessoas de Deus não encontram tempo nem disposição para a leitura bíblica, nem mesmo por curiosidade para conhecer a mensagem que o Deus Criador nos deixou. Esse Deus nos manda comermos o livrinho, que é a Bíblia, e nos manda crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o descumprimento dessas ordens de Deus é mais um ato de rebeldia, que revela, no fundo, que o povo de Deus não crê em Deus e não aceita a palavra de Deus. E mesmo assim se dizem salvos. Mas, cuidado, só Jesus salva. 2 de Pedro 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 1 de João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o Senhor.
simples, meus irmãos. E é tão agradável fazermos a vontade de Deus, sabermos que estamos agradando daqui da terra aquele que está no céu cuidando de nós. Portanto, toda rebeldia provém do diabo. Mudar o nome do pecado ou eufemizar a gravidade da situação não muda a condenação, não suaviza a pena. Deus está atento a tudo e a todos e sonda os nossos corações. Não pensem, irmãos, que nosso objetivo com esta mensagem é o de derrubar a quem já está fraco na fé, ou de eliminar as esperanças de quem está vivendo no erro. Muito pelo contrário. O que nós esperamos é que muitos corações adormecidos, endurecidos, enganados e afastados de Deus e das leis de Deus, despertem e se voltem para Deus. Nós não temos outra opção. Os prazeres do mundo são tentação do maligno e podem parecer muito agradáveis, mas um dia se acabam e logo estaremos diante do trono para sermos julgados por todos os atos que praticamos nesta vida. Ninguém vai conseguir escapar disso. Não podemos insistir em uma postura de rebeldia contra o nosso Criador, que nos ama e que nos dá leis e mandamentos para nos afastar do mal, para que não sejamos sequestrados pela astúcia do inimigo e possamos alcançar a salvação eterna. Se você deseja ser salvo no final, saiba que Deus deseja muito mais a tua salvação. Não foi sem propósito que Ele te criou. Então, não disfarce a tua postura maliciosa diante de Deus. Mude de vida, abandone a rebeldia, seja fiel ao Senhor, invista no teu futuro, não conspire contra a tua própria salvação. Obedeça a Deus. Ele sabe muito bem o que faz. Outros nomes da rebeldia são desobediência e arrogância, coisa que Deus não aceita e que geram consequências já nesta vida e que irão pesar muito no juízo final. Sejamos sábios, amemos ao Deus que nos ama e façamos a glória de Deus resplandecer das nossas vidas. Não existe nada mais importante neste mundo do que a nossa salvação eterna. E não basta sermos candidatos ao próximo século. Precisamos entrar já, agora mesmo, no próximo século. E a única forma é sermos obedientes a Deus. É sermos salvos em vida.
Os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Deus não tem meias palavras, e nós tampouco. E essa é uma promessa do Senhor que ninguém consegue mudar com qualquer palavra que seja. Deus é bom e é justo e está nos advertindo do mal que toda rebeldia irá causar. Porque, meus irmãos, é difícil imaginar um rebelde sendo direcionado para a direita diante de Jesus. Quem irá nos julgar no final será o Senhor. Tudo isso pode parecer difícil, complexo, complicado, mas é fácil, é muito fácil obedecer a Jesus quando se conhece o coração de Deus. Honras e glórias sejam dadas a Jesus, o nosso grande rei e juiz. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem e na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo apresentadas, publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.